Qualquer coisa vocês me falam, tá? Daqui a pouco eu não vou mais ver vocês. Nada. Tá chegando? Chegou. Tá. Só vai ampliar, botar na forma de apresentação. Vamos lá. Então, na aula passada, a gente trabalhou com a origem da semente, né? Vimos, então, que dentre as arqueplastida, que é o grupo de plantas, né? Que atualmente as plantas estão classificadas nesse clado, nesse grupo monofilético. Então, dentre as arqueplastida, existe uma linhagem que é a linhagem conhecida como viridófitas, ou seja, aquela linhagem verde de arqueplastida. E as viridófitas apresentam uma série de características que são exclusivas delas, né? A gente viu, então, elas têm clorofila A e B, além da A, que é amplamente distribuída nos seres fotossintetizantes. Ela também tem a B como um pigmento acessório, tem amido como substância de reserva e tem um cloroplasto um pouquinho mais complexo, com aquela rede interna de membranas, os tilacoides, organizados em pilhas, que são chamados de grana. Então, as viridófitas têm essas características em comum, essas autapomorfias, essas novidades evolutivas que são exclusivas desse grupo de arqueplastida. E vimos que, dentre as viridófitas, a gente tem algumas viridófitas que ocupam o ambiente aquático, tanto água doce quanto água salgada. Essas viridófitas que ocupam o ambiente aquático são conhecidas popularmente como algas verdes. Lembrando que esse termo algas é um termo popular, coloquial. Algas não é um grupo monofilético, então é um termo coloquial, né? Então, tudo que é uma planta assim que é meio taloso, que vive na água, chama de alga, né? Mas então a gente viu que existem algumas linhagens de algas, as carófitas, as clorófitas, né? Então não é um grupo monofilético, algas verdes, mas a gente pode usar esse termo desde que eu saiba do que se trata. Além disso, dentre as viridófitas, a gente tem uma linhagem que ocupou o ambiente terrestre, né? Sofreu uma série de modificações, adaptações e conseguiu, então, conquistar o ambiente terrestre. A essa linhagem de viridófitas que ocupou o ambiente terrestre, a gente dá o nome de embriófitas. Então, embriófitas são as viridófitas, que é a linhagem verde de arqueplastida, que conquistou o ambiente terrestre. Que são as plantas que a gente aprende desde sempre, as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Todas as embriófitas, ou seja, todas as plantas terrestres, para a gente relembrar, elas apresentam esse ciclo de vida aí. Todas elas apresentam esse ciclo de vida, no qual existe uma fase onde todas as células daquele organismo são diploides, são 2N, e outra fase onde todas as células, né, todas as células daquele organismo são haploides, são N. Então, a gente tem que lembrar que nessas plantas, a meiose vai formar não gametas, como a gente está acostumado a pensar. A meiose é um processo de divisão celular que irá formar esporos. Então, eu tenho um indivíduo que é todo diploide, todas as células desse indivíduo são 2N. Num determinado momento da vida desse indivíduo, algumas dessas células sofrerão meiose, e aí as células originadas a partir dessa meiose são chamadas de esporos. Esses esporos irão germinar, ou seja, irão sofrer mitoses. Germinar nada mais é do que sofrer mitoses sucessivas, crescer. Então, cada esporo desse, que é haploide, porque veio de um processo meiótico, irá sofrer várias mitoses, originando um conjunto de células haploides como ele, já que essas outras células vieram da mitose desse esporo. Qual é o papel dessas células? Algumas dessas células funcionarão como células gaméticas. Então, nas plantas,
Os gametas são originados a partir de mitose e não a partir de meiose. Esses gametas se encontrarão, né? Gametas são células capazes, células envolvidas com reprodução sexuada, capazes de se encontrarem e se fundirem. Então, um gameta haploide vai se fundir com outra célula gamética haploide, originando uma célula diploide, que é chamada de zigoto. Esse zigoto vai sofrer várias mitoses, originando um novo conjunto de células diploides. Então, qual é o papel dessas células aqui diploides, desse organismo diploide? Formar esporos por meiose. Então, o nome dele é esporófito. Planta, fita-planta, produtora de esporo num determinado momento da vida. Qual é a função dessas células aqui, que vieram a partir da mitose, das mitoses sucessivas do esporo? Qual é a função? Algumas dessas células serão gametas. Então, esse conjunto de células formará gameta. Qual é o nome desse conjunto de células? Gametófito. Então, é uma planta, uma forma da planta, nem sempre é uma planta, um indivíduo, mas uma forma lá da planta produtora de gameta. Todas as plantas terrestres, todas as embriófitas vão ter esse ciclo de vida. As espermatófitas, que é um grupo de embriófitas que apresenta sementes, que a gente viu na aula passada. Então, dentre as embriófitas, dentre as plantas terrestres, existe uma linhagem que apresenta semente. Então, nessa linhagem, o que acontece? Os esporos, ao invés deles saírem do esporófito e serem lançados para o meio ambiente, e esse gametófito aqui ser formado lá no chão da floresta, esse esporo fica retido. Por algum momento, durante a evolução da vida das plantas, ao invés desse esporo ser liberado para o meio ambiente, ele ficou retido no esporófito. O que aconteceu? Esse esporo germinou aqui sobre o esporófito e formou o gametófito sobre o esporófito. Então, nas espermatófitas, é isso que aconteceu. Ao invés do gametófito estar longe dos gametófitos, tanto feminino quanto masculino, que formarão gameta feminino e gameta masculino, ao invés de eles estarem lá longe do esporófito, lá no chão da floresta, por conta da retenção dos esporos, os gametófitos são formados sobre o esporófito. Então, como consequência, os gametas serão formados sobre o esporófito. O gametófito feminino recebe um nome. A gente pode chamar gametófito feminino de óvulo. E a gente pode chamar o gametófito masculino das espermatófitas de grão de pólen. Então, óvulo e grão de pólen nada mais são do que os gametófitos feminino e masculino das plantas com sementes. O óvulo, dentro do óvulo, vai ser formado o gameta feminino, que é chamado de oosfera. Dentro do grão de pólen vai ser formado o gameta masculino, que vai ter... Se o gameta masculino tem flagelo, se ele é móvel, ele recebe o nome de anterozoide. Então, o gameta masculino vai receber, que é a célula gamética masculina, vai receber dois nomes, a depender de como ele é. Porque nas plantas com semente, eu vou ter grupos de plantas com gameta masculino móvel, que nada, que tem flagelo, e aí ele é chamado de anterozoide, como nas briófitas e nas pteridófitas. Então, nas plantas, se o gameta masculino é móvel, sempre chama anterozoide. Já vão ter alguns grupos de espermatófitas, de plantas com sementes, onde o gameta masculino não tem flagelo, ele é imóvel, ele é só uma célula imóvel. E aí, esse gameta masculino vai ser chamado de célula espermática. Hoje a gente vai ver isso, tá? Mas, então, nas espermatófitas, os gametófitos são formados sobre o esporófito. Por quê? Porque os esporos não são liberados, não são lançados para o meio ambiente. Então, tudo isso aqui que aconteceria lá no chão da floresta vai acontecer aqui sobre o esporófito, tá? Então, existem dois grupos, só para a gente relembrar, isso a gente viu na aula passada, mas para a gente relembrar, existem dois grupos de espermatófitas, de plantas com sementes. Um deles, gimnospermas, que apresentam óvulos nus, como consequência,
as sementes, que nada mais são do que os óvulos com seus gametas femininos fecundados, também serão nuas. Então, aqui um exemplo de gimnosperma. Aqui está a planta toda essa planta é 2L, o esporófito. Num determinado momento da vida dela, essas folhinhas que estão aqui no centro, que são essas aqui, essas folhinhas vão começar a formar esporos. Essas folhas chamam esporofilos. Folha produtora de esporo. Filo, folha e esporofilo. Então, essas folhas aqui vão formar esporos. Esses esporos vão ser lançados para o meio ambiente? Vão ser liberados? Não. Eles vão ficar nela, vão ficar sobre ela. Como consequência, os gametófitos femininos, que são aqui os óvulos, vão ser formados sobre ela, tá? Então, toda essa planta é 2N, mas esse gametófito feminino é todo haploide, porque ele veio da mitose de um esporo. Então, isso aqui é o gametófito feminino ou óvulo. Nas gimnospermas, esse óvulo está aparente, é um óvulo grande, com muitas células aparente, sobre a folha, ele é formado sobre a folha. Já nas angiospermas, o outro grupo de espermatófitas, o que acontece? Toda essa planta aqui é o esporófito. E nessas plantas, nas angiospermas, eu tenho uma estrutura especial que é chamada de flor. Na flor, eu tenho uma folhinha dobrada, que é o ovário. Isso aqui é a folha dobrada, a folha carpelar dobrada. Essa folha, também, num determinado momento, toda ela é 2N, mas num determinado momento da vida dessa planta, aqui vão ser formados esporos. Os esporos vão ser lançados para o meio ambiente? Não, eles vão ficar aqui, vão germinar, vão crescer aqui, formando o gametófito feminino aqui. O óvulo, o gametófito feminino aqui, só que agora protegido no interior dessa folha dobrada. O ovário, gente, nada mais é do que uma folha dobrada. Ao invés da folha estar assim, essa folha se dobrou. Essa folha é chamada de folha carpelar. Já falei isso para vocês. Então, nas angiospermas, qual a diferença? O óvulo, né, os óvulos, o gametófito feminino, eles estão protegidos no interior dessa folha dobrada. E são óvulos pequenos, com apenas 8 células. Quando a gente trabalhar com angiospermas, a gente vai entender o papel de cada uma dessas células. Mas, então, são óvulos pequenininhos, diferente das gimnospermas, que os óvulos têm muitas células, são óvulos grandes. Além disso, esses óvulos estão protegidos no interior desse ovário. Quando esse óvulo aqui tiver seu gameta feminino, que está lá dentro, fecundado e formar o embrião aqui dentro, esse óvulo vai crescer e originar a semente. Esse óvulo cresce e origina a semente. Vão formar sementes aqui. Cada óvulo desse, quando fecundado, vai formar a semente com o embrião lá dentro. E esse ovário aqui vai crescer e originar o fruto. Então, essa é a diferença fundamental entre um grupo de espermatófito e o outro. Nas gimnospermas, como os óvulos são nus, as sementes serão nuas, aparentes. Nas angiospermas, como os óvulos estão no interior de uma folha, a semente também vai estar no interior dessa folha. Só que essa folha não permanece assim. Essa folha ela começa a acumular uma série de tecidos e formar o que a gente chama de fruto. Tudo bem até aí? Tudo sim. Tá. Então, hoje a gente vai trabalhar com as gimnospermas. Aí está um cladograma mostrando isso aqui que eu marquei de vermelho, são as plantas com sementes, as espermatófitas. Aqui onde não está marcado é o grupo irmão das espermatófitas, tá? As samambaias, as licófitas, que é o grupo irmão das plantas com sementes. Dentre as plantas com sementes, a gente viu que existem 2 linhagens. Primeiro, espermatófita é um grupo monofilético, tá? Percebam que tem uma origem, um ancestral comum aqui. Então, isso aqui é um grupo monofilético. E dentre as espermatófitas, eu tenho um grupo monofilético, que são as angiospermas, e plantas com sementes protegidas, que a gente vai começar a trabalhar na próxima aula, e o grupo que a gente vai trabalhar nessa aula. Esse grupo também monofilético de espermatófitas com sementes nuas, que são conhecidas como gimnospermas. Então,
as espermatófitas, as plantas com sementes, elas formam um grupo monofilético, a autapomorfia é a presença de semente, e com 2 grupinhos monofiléticos lá dentro. Um, onde a semente é protegida por um fruto, e o outro, onde a semente é nua, não protegida por um fruto, tá? As gimnospermas, as primeiras plantas com sementes do planeta, então os primeiros registros que a gente tem, os mais antigos, datam, olha aqui está as progimnospermas, como eu falei para vocês. Então, elas parecem ter surgido lá no Siluriano, há cerca de 420, 416 milhões de anos atrás, na era paleozoica. Então, datam desse período os fósseis mais antigos de sementes que a gente tem. Pode ser que encontrem no futuro fósseis mais antigos de semente? Pode, mas até agora não encontraram. Então, parece que a primeira planta com sementes que habitou o planeta Terra surgiu lá no Siluriano, há cerca de 420 milhões de anos atrás. Antes disso, não existiam no planeta plantas com sementes, tá? Tinham lá, já existiam plantas, as pteridófitas, plantas com vasos condutores, as briófitas, mas nenhuma planta com semente, tá? E a partir do surgimento dessas primeiras plantas com semente, elas foram se diversificando, dando origem a várias linhagens de plantas com sementes. Então, a partir daqui, eu tenho o surgimento de várias outras plantas com sementes. Algumas surgiram e se extinguiram, olha lá. Não chegaram até aqui. Aqui é o período atual que a gente vive. Elas se extinguiram no meio do caminho, antes de surgirem os mamíferos, por exemplo, que parecem ter surgido aqui no Cretáceo, os mamíferos. Então, algumas gimnospermas, né, algumas plantas com sementes, algumas espermatófitas, surgiram e já desapareceram, não chegaram até esse momento. Foram extintas, não se sabe por quê, mas extinguiram. Só que existem algumas, olha lá, que habitam o planeta ainda hoje, né? Surgiram lá no passado e ainda habitam o planeta. No passado, lá no Paleozoico, no Mesozoico, né, nessas eras, parece ter sido o apogeu das plantas com sementes nuas. Nessas eras, foi onde parece ter tido um boom de plantas com sementes nuas. Atualmente, a gente encontra, olha lá, uma divisão aqui, um grupo, outra aqui e outra aqui. E outra aqui, 4, tá? Então, atualmente, existem no planeta 4 linhagens, essa barrinha chegando até o fim. Aqui não dá para ver porque eu botei, mas ó, essas barrinhas chegando até o fim são as plantas com sementes nuas que habitam o planeta Terra ainda hoje, né? Surgiram lá no passado e não se extinguiram no meio do caminho. Estão aí junto com a gente, estão sobrevivendo no planeta junto com a gente. Então, todas essas que estão marcadas aqui são plantas com sementes nuas que existem no planeta, e são elas que a gente vai ver até agora. Existe outro grupo de plantas com sementes, as antofita, só que são plantas com sementes protegidas por um fruto. Então, são angiospermas e não gimnospermas, por isso que eu não marquei aqui, tá? Então, atualmente, existem no planeta 4 linhagens de plantas com sementes nuas, não protegidas. Então, dentre as plantas com sementes, as espermatófitas, a gente encontra ainda hoje no planeta 5 linhagens que tiveram uma origem comum e se diversificaram. Então, 5 linhagens: cicadofita, ginkgofita, coniferofita e gnetofita. Essas linhagens a gente vai trabalhar hoje, que em todas elas as sementes são nuas, não são envolvidas por um fruto. E uma linhagem aqui, onde as sementes são protegidas por um fruto. Então, isso aqui, esses nomes, cicadofita, ginkgofita, esse sufixo, fita, significa na botânica
divisão. O que é a divisão? Na zoologia, a gente tem a categoria filo. Então, eu tenho reino filo. Então, filo artrópoda, sei lá, é um filo. Na botânica, a categoria filo, a gente costuma chamar de divisão. É a mesma coisa, é a mesma categoria. Só que convencionou-se na botânica a gente chamar de divisão. Mas tudo bem você falar o filo cicadofita, mas é mais convencional, é mais usual eu falar a divisão cicadofita, a divisão ginkgofita, tá? Mas se você falar o filo cicadofita, todo mundo vai entender também. Só que os botânicos acabaram optando por usar o termo divisão, mas é a mesma categoria taxonômica de filo. Então, a gente tem 4 divisões, 4 filos de plantas com sementes nuas, que a gente vai trabalhar hoje. E uma divisão, um filo de plantas com sementes protegidas, que a gente vai começar a trabalhar na próxima aula. Na próxima, sem ser da semana que vem, que é feriado, mas a outra, tá? Hoje a gente vai dar uma olhadinha nessas plantas aqui, né? Nos representantes de cada um desses filos. E entender como é que eles são, como é que é a reprodução deles, tá? Então, esse grupo de plantas... Primeiro, né? Gimnospermas é um termo também coloquial, é um termo popular. Não existe a divisão filogimnosperma, não existe. Só significa gimno nu e esperma semente. Todas as plantas que têm sementes nuas, a gente coloca aí, mas a gente viu que são 4 filos. Então, 4 linhagens de plantas que têm sementes nuas. Todas elas formam um grupo monofilético? Formam. Só que eu não posso representar, não é uma única linhagem, um único ramo. São 4, tá? São 4 filos. Essas plantas com sementes nuas, né, as gimnospermas, elas tiveram seu apogeu, como eu já falei, o maior número de espécies ocorria no planeta Terra na era mesozoica. Então, há cerca de mais ou menos 350 milhões de anos atrás, foi o apogeu das plantas com sementes nuas no planeta Terra, nos períodos Triássico e Jurássico, junto com os grandes dinossauros. Então, habitava no planeta, nesses períodos, tanto os dinossauros quanto a maioria das plantas com sementes nuas que foram se extinguindo ao longo do tempo. Os dinossauros foram completamente extintos, as plantas com sementes nuas não foram completamente extintas. Algumas continuam aí presentes junto com a gente. Espero que elas não se extingam daqui para mais alguns milhões de anos, mas é capaz de elas se extinguirem, gente. Daqui a, sei lá, algum tempo é capaz de ela, talvez até o ser humano também, mas isso é outra viagem. Bom, atualmente, a gente tem cerca de 1.000 espécies de gimnospermas no planeta. Isso é muito pouco, tá? Hoje em dia, o planeta é dominado por plantas com sementes protegidas por fruto, as angiospermas. Então, a gente tem cerca de 1.000 espécies com sementes nuas contra cerca de 300.000 espécies, olha a diferença, de plantas com sementes protegidas. E essas, distribuídas em 80 gêneros, né? Essas plantas, elas habitam principalmente o hemisfério norte. Elas são plenamente adaptadas, bastante adaptadas a climas frios, temperados, né? Poucas gimnospermas são de climas tropicais, subtropicais. Não é que não existam, existam. Existe gimnosperma nativa de Alagoas, que ocorre em Alagoas, uma espécie. Existem gimnospermas no Brasil nativas, existem várias plantadas, cultivadas, mas a gente tem gimnosperma nativa no nosso país. Mas a maioria, a maior riqueza está no hemisfério norte, tá? No Brasil, a gente tem cerca de 15 espécies de gimnospermas atualmente. O que caracteriza essas 4 linhagens de plantas? Os óvulos nus, ou seja, não encerrados, não dentro de folhas carpelares que formam ovário. A gente viu, os óvulos são formados sobre folhas, essas folhas são chamadas de esporofilos, tanto os óvulos quanto os grãos de pólen. Então, essa é uma diferença fundamental entre gímeno e angiosperma. A gente viu isso nas gimnospermas,
óvulos e grãos de pólen são formados sobre folhas. Essas folhas são chamadas de esporofilos. Nas angiospermas, óvulos e grãos de pólen, ou seja, os gametófitos feminino e masculino, são formados no interior de folhas dobradas. A folha dobrada que forma óvulo, gametófito feminino, é chamada de folha capelar e vai formar o ovário. A folhinha dobrada, que vai formar gametófito masculino, grão de pólen, a gente passa a chamar de antera, que está lá na flor, né? Então, a gente tem na flor tanto o ovário quanto a antera, tanto a folhinha que vai formar no seu interior óvulo, quanto a folhinha que vai formar no seu interior grão de pólen, tá? Então, só para fixar isso... Ai. Então, eu tenho lá... Esse moço não está me ajudando, viu? Vamos ver. Eu tenho lá uma gimnosperma qualquer, sei lá, um pinheirinho, que vai ter algumas folhinhas desse pinheirinho, são... Deixa eu voltar aqui, gente, rapidinho. Algumas folhas são folhas especializadas em fazer fotossíntese. Ótimo, normal. A gente precisa de folhas que façam fotossíntese. Mas outras folhas são especializadas em quê? Produzir esporos que produzirão gametófito. Gametófito em cima dessa folha. O esporo não vai ser lançado para o meio ambiente. O esporo vai ficar aqui e vai formar gametófito. Não é desse tamanho, né, gente? Ele é um monte pequenininho que é formado sobre essa folha. Aqui, o grão de pólen, gametófito masculino. E lá dentro do grão de pólen, o gameta masculino. Essa folhinha aí, que é formadora de gametófito, é chamada de esporofilo. E eu vou ter outras folhinhas que vão formar gametófito feminino. O óvulo. Então, formou lá, a gente viu que o óvulo, além do gameta feminino, vai ter outras células aqui, né? A gente sabe disso. Então, isso aqui é o óvulo. Opa, meu Deus. Nem eu entendi o que eu escrevi. Esse é o óvulo. O gametófito feminino. Dentro do óvulo eu tenho a osfera, que é o gameta feminino, tá? Então, essa folhinha aqui também chama esporofilo. Tudo bem até aí? E na gimnosperma... desculpa. Esse grão de pólen aqui, carregando o gameta masculino, ele precisa ser transportado até esse óvulo aqui, que tem o gameta feminino, para que ocorra o encontro desses dois gametas. Um está lá numa folha, às vezes do mesmo indivíduo, às vezes de indivíduos diferentes, tá? Vai depender da espécie. Isso varia de espécie para espécie. Às vezes tem uma espécie que só produz grão de pólen num indivíduo e óvulo no outro, às vezes tem espécies que produzem tanto grão de pólen quanto óvulo no mesmo indivíduo, tá? Isso vai variar de espécie para espécie. Então, esse grão de pólen precisa ser transportado
até esse óvulo aqui, para poder ocorrer o encontro dos gametas. Se não ficar lá o outro aqui, as plantas, elas precisam de alguém para fazer isso para elas, esse transporte, porque elas não são móveis, são imóveis. Então, ela precisa de alguém. Esse transporte aqui do grão de pólen é chamado de polinização. E um agente faz esse transporte. Que agente? Vai depender da planta, tá? Mas nas gimnospermas, em geral, o agente responsável pelo transporte do grão de pólen é o vento. E a polinização, a esse transporte pelo vento, a polinização pelo vento, dá-se o nome de anemofilia, tá? Sempre esse sufixo filia tem a ver com o transporte do grão de pólen, com a polinização. A anemofilia é a polinização pelo vento. Algumas plantas, principalmente angiospermas, né, vão ter, por exemplo, o transporte do grão de pólen por abelha. A esse processo dá-se o nome de melitofilia, ou transporte por uma ave, entomofilia. Então, esse sufixo filia tem a ver com transporte de grão de pólen. À medida que a gente for vendo isso, eu vou falando para vocês, tá? Mas lembrem sempre disso, que as plantas precisam, né, as espermatófitas precisam de algum agente que pode ser biótico ou abiótico, ou vento ou a água, no caso de agentes abióticos, ou biótico, uma ave, um mamífero, um inseto, o homem, né, que é um mamífero, para fazer esse transporte de grão de pólen. Então, que aí é um agente biótico. Sempre as plantas vão precisar de um terceiro elemento, aí alguém para transportar o grão de pólen até o óvulo, tá? E cada tipo de agente vai receber um nome diferente. Isso é chamado de síndrome de polinização. Então, cada síndrome de polinização vai receber um nome diferente. A anemofilia são as plantas anemófilas, são aquelas que são polinizadas pelo vento. A anemofilia é o nome do processo, tá? Então, a maioria das gimnospermas é anemófila, ou seja, tem o seu grão de pólen, o seu gametófito masculino, transportado até o seu gametófito feminino pelo vento, tá? Algumas são cantarófilas. O que é cantarofilia? É a polinização por besouros. Besouro é da ordem Coleóptera, né? Do filo dos insetos, da ordem Coleóptera. Então, algumas gimnospermas tem o transporte do grão de pólen realizado por besouros, mas são poucas. A maioria é pelo vento, tá? Tudo bem até aí? Tudo. Então, várias gimnospermas apresentam, inclusive, sacos aéreos no grão de pólen. Olha lá, aqui está um grão de pólen com suas 2 células. O grão de pólen das gimnospermas tem 2 células no seu interior. A gente já vai ver, às vezes as 2 são gametas, às vezes uma é um gameta masculino e a outra é a célula do túbulo. Isso a gente já vai ver daqui a pouco. Mas então, eu tenho aqui o grão de pólen, várias gimnospermas apresentam grão de pólen com esses sacos aéreos. Olha aqui em microscopia eletrônica de varredura, aqui o corpo do grão, onde tem as 2 células, a gente não está vendo, porque a microscopia eletrônica de varredura só mostra a parte externa do grão. Então, aqui o corpo do grão de pólen é aqui os sacos aéreos, os 2 sacos aéreos que vão ficar inflados de ar, permitindo que esse grão fique menos denso, mais leve que o ar, favorecendo, facilitando a anemofilia, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente tem 4 divisões, 4 filos de gimnospermas. O primeiro deles é a divisão cicadofita. Como que é a carinha dessas plantas? Essas plantas não ocorrem no Brasil, naturalmente. Elas são muito cultivadas no nosso país. Na UFAL tem vários pés de representantes de cicadofita. São muito cultivadas, mas não ocorrem naturalmente no nosso país. Então, cicadofita, a gente tem
duas famílias, na verdade. O principal gênero é esse gênero aqui, o gênero Cicas, que ele apresenta esse caule não ramificado e do ápice desse caule sai e emerge uma coroa de folhas. Olha lá, as folhas que são compostas, divididas em folíolos. Quando a gente olha uma planta dessa, ela até parece uma palmeira, lembra uma palmeira. Só que palmeira é um representante de uma família de angiosperma. Palmeira forma flor, palmeira forma fruto. Isso aqui é uma gimnosperma, nunca vai ter flor, nunca vai ter fruto, tá? Então, isso aqui, apesar de ela lembrar uma palmeira, ela não é uma palmeira, ela é uma gimnosperma, um representante da divisão cicadofita. Então, aqui está um dos gêneros de cicadofita, o gênero Cicas, que tem duas espécies esse gênero, Cicas revoluta, que tem essas folhas um pouquinho mais durinhas, mas percebam a característica geral, né? O caule não ramificado, as folhas em coroa, essa coroa de folhas lá no ápice desse caule, folhas compostas, ou seja, divididas em folíolos. Cada unidade dessa é uma folha, não apresenta a lâmina inteira, apresenta a lâmina dividida em folíolos. Cicas é um gênero que ocorre no Chile, tá? Aqui a outra espécie do gênero Cicas, Cicas circinalis, que é meio parecida com aquela, só que com a Cicas revoluta, só que ela tem as folhas um pouquinho mais molengas, ela é mais maleável assim, tá? Mas é muito parecida. Cicadofita, a divisão toda, ela é de plantas dioicas. O que significa plantas dioicas? Eu vou ter um indivíduo feminino só produzindo óvulos e um indivíduo masculino só produzindo grãos de pólen, tá? Então, óvulo com seu gameta feminino é produzido num indivíduo, grão de pólen com seu gameta masculino é produzido em outro indivíduo. Isso quer dizer plantas dioicas. Um indivíduo só vai produzir gameta feminino e o outro indivíduo só vai produzir gameta masculino, tá? Então, aqui no centro dessa planta, eu tenho as folhinhas, os esporofilos, formando óvulos, olha lá. Então, cada esporofilo desse pode produzir até 9 óvulos, tá? Então, esses óvulos que, quando fecundados, vão formar sementes. Aqui, os esporofilos produzindo óvulos. Isso grandão é o óvulo, que, quando fecundado, vai ficar maior ainda, porque vai virar semente. Aqui só mostrando as folhas compostas de cicas. Já o indivíduo masculino, no indivíduo masculino, os esporofilos estão agrupados. Ao invés de eles estarem isolados assim, eles se agrupam em torno de um eixo. Isso é muito comum em gimnosperma. Esporofilos agrupados em torno de um eixo. Vou desenhar mais uma vez. Então, o que acontece na maioria das gimnospermas? É muito comum. Ao invés dos esporofilos estarem livres, eu formo isso aqui está lá na planta. Deixa eu voltar a desenhar a planta. Então, eu tenho lá a planta. Ui. Ai, que péssimo. Com suas folhas fotossintetizantes. E o que acontece? Na maioria das gimnospermas, forma-se um eixo e os esporofilos estão agrupados em torno desse eixo. Tá? Então, cada unidade dessa é um esporofilo. Filo, que vai formar... Peraí, nossa, mãe, não sei nem o que eu escrevi aí. Esporofilo. Só que eles não estão isolados, eles estão agrupados em torno desse eixo aqui. A esse eixo dá-se o nome de
estróbilo, tá? Então, o estróbilo nada mais é do que um eixo com esporofilos. Ah, peraí. Deixa eu desenhar melhor. Então, nas gimnospermas, na maioria delas, os esporofilos se agrupam em torno de um eixo. Esses esporofilos em torno de um eixo, a essa estrutura dá-se o nome de estróbilo. O que esses esporofilos vão fazer? Formar ou óvulo ou grão de pólen, como a gente já viu. Então, vão ter esporofilos, vão ter folhinhas dessa formando grãos de pólen, só que não tem no mesmo estróbilo formação de óvulo e de grão de pólen. Se um esporofilo aqui forma grão de pólen, todos formarão grãos de pólen, tá? Então, isso aqui é um grão de pólen, um gametófito masculino. Lembrando que isso aí não está solto, está pendurado lá na planta, igual eu fiz aqui. E, então, esse estróbilo aí, como ele está produzindo grão de pólen, que vai produzir gameta masculino, grão de pólen é o gametófito masculino, esse estróbilo é o masculino. E, da mesma forma, vai ter um outro estróbilo, onde todos os esporofilos formam óvulo. Então, esse estróbilo vai ser feminino. Então, na maioria das gimnospermas, ao invés dos esporofilos estarem soltos, isolados, o óvulo aqui com seu gameta, o óvulo com seu gameta. Pode ter mais de um óvulo, tá? Eu desenhei só um, mas pode ter mais de um por esporofilo. Eu desenhei um só. Deu para entender o que é o estróbilo? Então, aqui um indivíduo masculino com seu estróbilo masculino. Tudo isso aqui é um estróbilo, cada unidade dessa, olha lá, o estróbilo, que é um eixo formado por esporofilos. Cada unidade dessa é um esporofilo. O que cada folhinha dessa está produzindo? Grão de pólen. Então, olha lá, tirou uma folhinha dessa, um esporofilo desse, e viu que está formando o grão de pólen. Então, esse estróbilo é o estróbilo masculino, tá? Aqui, outro representante de cicatriz. Deu para entender, gente, o que é o estróbilo? Deu. Tá. A gente vai repetir isso, porque vai vir, é padrão nas gimnospermas isso, tá? Vai mudar só o tamanho do estróbilo, mas é padrão essa estrutura. Estróbilo, que é um eixo com vários esporofilos, formadores de grão de pólen ou formadores de óvulo. Aqui, outro representante de cicadofito, gênero Zamia, também tem folhas compostas, só que os folíolos são um pouquinho mais largos, e nesse gênero aqui, o caule é subterrâneo, mas também os indivíduos são dioicos, ou seja, vai ter a planta feminina, produtora só de óvulo, e a planta masculina, produtora só de grãos de pólen. Aqui um estróbilo feminino. Como eu sei? Só tenho que tirar o esporofilo para ver. Assim não dá para saber o que ele está produzindo, tá? Eu tenho que analisar o que cada unidade dessa está produzindo. E aí, quando analisa, percebe-se que cada unidade dessa, cada esporofilo, está formando 2 óvulos, que aqui já foram transformados, já foram fecundados e viraram semente já. Mas então isso aqui é um estróbilo feminino, porque cada esporofilo desse está formando óvulos. Essas plantas aí, os representantes de cicadofita, têm importância muita na ornamentação. Então, elas são plantas muito ornamentais. A importância econômica delas está mais relacionada com isso. Mas do gênero Cicas, como é uma planta que tem um caule muito rico em amido, esse amido é extraído e é base para a produção de um alimento que é o sagu. Já ouviram falar de sagu?
É uma sobremesa. Ai, fala. Eu não. Nunca. É uma sobremesa que é mais consumida no sul, sudeste do Brasil. Aqui no Nordeste não tem muito, mas são bolinhas de amido que parece tapioca, parece a goma, aquelas gominhas da tapioca. Só que a tapioca é extraída da macaxeira, é o amido extraído da raiz da macaxeira. Já o sagu é o amido extraído de cicas, de representantes de cicadofita. Tá? Mas isso aqui, então, essas bolinhas são cozinhadas com suco de uva ou vinho, e isso é uma sobremesa muito comum. Acho que tem origem alemão, holandesa, alguma coisa assim, por isso que é mais consumida no sul do Brasil. Chama sagu. Tudo bem com cicadofita? Tudo sim. Tudo? Deixa eu chamar um Uber aqui rapidinho para meu filho. Rapidinho, gente. Nossa. Só porque eu quero, o aplicativo está travado aqui. Meu Deus, será que eu vou ter que fazer?
Rapidinho, gente. Bom, vamos lá. Desculpa aí, gente. Então, a outra linhagem de gimnospermas que a gente tem no planeta atualmente é a linhagem, é a divisão conhecida como Ginkgofita. Esse grupo aí, apesar de essa divisão, apesar de ter sido muito abundante no planeta, atualmente a gente tem uma única espécie vivente, que é a espécie Ginkgo biloba. Já ouviram falar de Ginkgo biloba? Ou não? Não, professora. Nunca? Tem alguém, mais alguém falando? Nunca ouviu? Também não. Ginkgo biloba é uma planta que, assim, ainda hoje alguns médicos recomendam, porque dizem que melhora a memória. Então, é um fitoterápico, o extrato extraído dessa planta, alguns médicos falam que melhora a vasodilatação, o fluxo sanguíneo e melhora a memória. Espera aí que ela está perguntando se chegou. Então, o ginkgo biloba, hoje em dia a gente só tem essa espécie de ginkgofita no planeta Terra. É um grupo que é monoespecífico, tem uma única espécie no planeta. E essa única espécie é endêmica da China, ou seja, só ocorre na China, é endêmica de lá. Peraí.
Então, é uma espécie endêmica de lá da China. Como que é essa planta? É uma planta, o ginkgo biloba, a única espécie vivente. No passado já tiveram outros representantes de ginkgo golfito, mas atualmente só tem essa espécie. Essa espécie, os indivíduos formam árvores, né? São árvores que atingem até 30, 40 metros de altura, e há registros de representantes de ginkgo biloba que tem mais de 100 metros de... mais de 1000 anos de idade. Então, são árvores grandes que atingem até 30 metros, e tem registros de até plantas que têm mais de 1000 anos de idade. E essas plantas, no passado, elas foram extintas da natureza, porque os chineses, eles usavam muito a madeira do ginkgo biloba para móvel, para fazer batente de porta, eles usavam muito, e aí o ginkgo biloba foi extinto da natureza. E lá, o governo chinês, então, começou a tentar reintroduzir o ginkgo na natureza, e viu que nos templos budistas o ginkgo era muito plantado, muito cultivado. E aí o governo chinês conseguiu reproduzir o ginkgo biloba em cativeiro, em viveiro, e replantou o ginkgo biloba na natureza. Hoje em dia, então, existe ginkgo plantado nas florestas, nas matas chinesas, mas é uma espécie que está ameaçada de extinção. Então, ninguém mais pode cortar, ninguém mais pode usar o ginkgo para nada, tá? É uma espécie, então, protegida por lei lá na China. Então, além dessas plantas serem plantas grandes, né, extremamente grandes, até 30, 40 metros de altura, elas apresentam as folhas flabeliformes, ou seja, em formato de leque. Flabelo quer dizer leque. Então, as folhas flabeliformes, em forma de leque. E essas folhas do ginkgo biloba são caducas ou decíduas, tá? O que significa folhas decíduas ou caducas? Vocês sabem? Uma planta decídua, uma planta caduca. Sabem o que significa? Sim, não. São plantas que perdem as folhas num determinado período do ano. Então, existem espécies, isso é característico da espécie, tá? Existem espécies que num determinado período do ano perdem completamente suas folhas. Essas espécies são chamadas de caducas ou decíduas. Quando você olha para a planta, parece até que a planta está morta. Em geral, são plantas arbóreas. Parece que ela está morta, mas não, ela só perdeu as folhas, em geral é no inverno, e aí depois as folhas, ela brota de novo, as novas folhas surgem, tá? E o ginkgo biloba é uma espécie que é, então, decídua ou caduca. Pronto, chegou. Minha filha pega o Uber e fica morrendo de medo. Aí ela fica, o tempo todo eu tenho que ficar com ela no WhatsApp falando, ela, cheguei, tô não sei aonde. Aí, então, o ginkgo biloba, além de ter essas folhas em forma de leque, labeliformes, ela é uma espécie que é caduca ou decídua, ou seja, que perde suas folhas num determinado período do ano. O ginkgo biloba também é uma espécie dioica, de sexo separado. Então, eu vou ter um indivíduo formando só óvulos. Então, esse indivíduo feminino só forma óvulos, que quando... Então, aqui, ó, os estróbilos muito simplificadinhos, é até estranho a gente chamar isso de estróbilo, mas isso é chamado de estróbilo simplificado. Cada estróbilo desse tem 2 óvulos, então aqui uma planta feminina só produzindo óvulos, já a planta masculina, que tem os estróbilos mais padrão, produzindo, cada esporofilo aqui produz grãos de pólen, tá? Então, aqui os óvulos do ginkgo biloba, que são formados sobre esse estróbilo simplificado, é um estróbilo diferente. Então, cada estróbilo, cada eixo desse forma 2 óvulos, que quando fecundados vão formar o quê? Óvulo fecundado forma o quê? Semente.
Semente, muito bem. Então, esse óvulo, quando tiver seu gameta feminino fecundado aqui, forma uma semente e o outro óvulo forma outra semente, tá? Semente nua, semente desprotegida, não envolvida por um fruto. Então, em relação à importância de ginkgo gofita, a gente só tem essa espécie, tá? Em relação à importância econômica, o ginkgo é uma planta ornamental, a árvore vive mais de 1000 anos de idade, tá? Bastante cultivadas pelos monges, principalmente... Oh, que bom, tudo bem? Tá. Então, bastante cultivadas pelos monges budistas. Hoje em dia, a gente tem indivíduos de ginkgo cultivados no mundo inteiro. As sementes foram distribuídas no mundo todo, e hoje em dia a gente tem em vários locais, principalmente Jardim Botânico, representantes de ginkgo biloba cultivados. Além disso, o ginkgo produz essa substância, um ginkgolídeo, que é da classe dos terpenos, que é uma substância vasodilatadora que melhora o fluxo sanguíneo. Por conta dessa propriedade, é que tem uso medicinal. Os médicos, né? Isso foi muito comum na década de 90, que acho que foi quando descobriram essa propriedade, e aí o ginkgo passou a ser muito receitado para memória, para melhora de concentração, por conta do aumento do fluxo sanguíneo, principalmente no cérebro. Então, se você vai na farmácia ou nessas casas de produtos naturais, na parte de fitoterápicos, né, de remédios que são feitos a partir de plantas, você vai encontrar lá cápsulas de ginkgo biloba, feitas a partir do extrato de ginkgo biloba, tá? Hoje em dia, isso até o SUS recomenda isso. Existe uma lista de plantas que o SUS recomenda para consumo, e uma delas é o ginkgo biloba, exatamente para essa finalidade. Vamos trabalhar agora um pouquinho. Então, das 4 divisões de gimnospermas, a gente já viu 2, né? A divisão cicadofita e a divisão ginkgofita. Vamos ver um pouquinho como é que é a reprodução sexuada, como é que se dá a reprodução sexuada nas gimnospermas. Reprodução sexuada é a reprodução em qualquer organismo que está relacionada com o encontro de gametas. Então, para ter reprodução sexuada, eu preciso ter encontro de gametas. O gameta masculino, em geral, é uma gameta masculino que vai de encontro ao gameta feminino para formar o embrião. Então, gameta masculino haploide, encontro do gameta feminino também haploide. Essas 2 células se fundem, formam o zigoto 2N, que vai crescer por mitose e formar um embrião. É isso. Mas vamos ver como é que nas gimnospermas acontece esse encontro. Como que os gametas se encontram e formam o zigoto que vai crescer e formar um embrião. A gente vai ver que nas gimnospermas existem 2 formas, porque das 4 divisões de gimnospermas, 2 delas apresentam gameta masculino móvel, flagelado, e 2 gametas masculino imóvel, não flagelado. Então, em 2 divisões de gimnospermas, como o gameta masculino ele é móvel, ele precisa nadar para encontrar o gameta feminino. Como acontece nas briófitas e nas pteridófitas, o gameta masculino móvel, chamado de anterozoide, nada para encontrar o gameta feminino. A esse processo dá-se o nome de zooidogamia. Zooidogamia é o processo pelo qual o gameta masculino nada, então depende de água para encontrar o gameta feminino. Nas 2 outras divisões que a gente vai ver depois, o gameta masculino não é flagelado, não é móvel, ele é imóvel. Ele é chamado de célula espermática. Ele não precisa mais nadar para encontrar o gameta feminino. Nessas 2 divisões, que eu vou falar depois, já há completa independência de água no processo reprodutivo. Então, as plantas foram tentando se libertar da água para a reprodução. Não se libertar da água completamente, que é impossível, mas pelo menos para a reprodução. Então, em 2 divisões de gimnospermas, ainda há necessidade da água para o encontro de gametas, em 2 outras não. O gameta masculino chega até o gameta feminino conduzido por um tubo que é chamado de tubo polínico.
A esse processo, onde o gameta masculino imóvel é conduzido por um tubo até o gameta feminino, é chamado de sifonogamia. Então, nas gimnospermas, em 2 grupos de gimnospermas, ou quer dizer, melhor dizendo, né? Foi nas gimnospermas onde se deu a completa independência de água para a reprodução. Porque muita gente acha que foi nas angiospermas, que só angiosperma não depende de água, que só angiosperma tem tubo polínico, forma tubo polínico. Não. Em 2 divisões de gimnospermas se forma tubo polínico, tá? Vamos ver como é que isso aconteceu. Então, só para a gente lembrar, aqui está o óvulo de uma gimnosperma, que tem a parte externa, que é o tegumento, tem 2 gametas femininos, 2 células gaméticas, que são chamadas de oosfera, tudo N aqui, né? Tudo haploide, porque veio da germinação do esporo, que foi formado por meiose. E as outras células desse óvulo, que são as outras células do gametófito, as outras células do óvulo, tá? Que tem o papel de nutrir esse embrião quando o embrião for formado a partir da fecundação. E aqui, o gametófito masculino de uma cicadofita, o grão de pólen, aqui não está dando para ver, mas tem 2 gametas aqui dentro. Vamos ver, então, como é que esses gametas se encontram, né? Eu prefiro desenhar esse. Então, como a gente já viu, né? Sobre um esporofilo, imaginem que está aqui um eixo de um estróbilo e aqui um esporofilo. E aqui um eixo de um outro estróbilo com outro esporofilo aqui. Esse esporofilo, esse estróbilo é feminino, esse esporofilo aqui está formando óvulo, com o seu gameta feminino lá dentro e suas outras células. Lembrando que o óvulo de gimnosperma tem várias células. Tá? Aqui o gameta feminino, a oosfera. E aqui tudo é o óvulo. E esse outro esporofilo aqui está formando grãos de pólen. Aqui o grão de pólen com seus 2 gametinhas lá dentro, sua célula multiflagelada. Os anterozoides de gimnosperma são multiflagelados. Esse grão de pólen será transportado pelo vento no processo que é chamado de polinização, e ele vai cair em vários lugares e alguns vão cair aqui na micrópila do óvulo, né? Vai dar a sorte de cair aqui, com os seus 2 gametinhas flagelados, seus 2 anterozoide, que é o nome do gameta masculino flagelado. E aí, o que vai acontecer? Esse grão de pólen vai... Essa parede aqui vai se abrir e esse gametinha masculino flagelado vai precisar nadar nessa região aqui até encontrar o gameta feminino. Aí, esses 2 gametas se encontrarão, aqui vai crescer um embriãozinho e isso aqui vai originar a semente. Tudo bem? Tudo bem? Então, a esse processo, onde os gametas masculinos são flagelados, eles nadam um pedacinho pequeno, não precisa nadar, eles não estão lá no chão da floresta, igual nas briófitas e nas pteridófitas. Eles nadam um pouquinho, mas eles nadam, tá? Então, esse processo onde o gameta masculino precisa nadar para encontrar o gameta feminino, nessa região aqui do óvulo, da micrópila do óvulo, da abertura do óvulo, tem água. Aqui esse processo é chamado de zoidogamia.
tá? Então, só para a gente ver aqui, imaginem que isso aqui é a região da micrópila do óvulo, olha lá, abertinha. Vai cair, trazido pelo grão de pólen, né? O grão de pólen vai cair aqui nessa região, na micrópila do óvulo, com seus 2 gametinhas flagelados. E esses gametas vão cair nessa região, vão ser liberados, né, nessa região, e vão nadando até encontrarem o gameta, aqui os multiflagelos, até encontrarem o gameta feminino, tá? E aí formam uma célula 2N, o zigoto, que vai crescer e formar o embrião. Então, em 2 grupos de gimnospermas, esses 2 grupos que a gente viu agora, cicadofita e ginkgofita, os gametas masculinos são móveis, multiflagelados. Olha aqui, é uma célula, o gameta é uma única célula, uma célula cheia de flagelo, multiflagelado. Então, eles precisam nadar para atingir o gameta feminino, a oosfera, tá? Então, o grão de pólen vai cair nessa região aqui, da micrópila do óvulo, os gametas masculinos vão ser liberados aqui, vão nadar até encontrarem o gameta feminino que está nessa região. Quando encontrar, vai se fundir com ele, formar uma célula 2N, que é o zigoto, que vai crescer por mitose e formar o embrião. Tá lá, então. O embrião formado vai se nutrir das outras células do óvulo. Então, essas outras células aqui são as outras células N que sobraram lá do óvulo, que não foram fecundadas. Só uma célula é fecundada, que é a oosfera, as outras sobram. Então, esse embrião diploide, no mar de células haploides, vai ser nutrido por essas células. O óvulo, então, originou essa semente, que nada mais é do que o tecido nutritivo e mais o embrião que foi formado pela fecundação da oosfera. Esse tecido aqui de nutrição do embrião, nas gimnospermas, um tecido haploide, porque são as outras células do óvulo, ele pode ser chamado de nucelo, tá? Então, nucelo é o tecido de nutrição do embrião das sementes de gimnosperma. É diferente de endosperma, que a gente vai ver nas angiospermas, tá? Então, nucelo é o tecido de nutrição do embrião das gimnospermas. É o tecido da semente das gimnospermas que irá nutrir o embrião. E como ele é formado? Ele o resto do óvulo. São as células, as outras células do óvulo, as outras células haploides do óvulo. Tudo bem aí com reprodução? Pelo menos com essa zooidogamia? Sim, sim. Sim? Aí vai ter um terceiro grupo, uma terceira divisão de gimnospermas, que é a maior divisão de gimnospermas. Quando a gente pensa em gimnosperma, vem algum representante dessa divisão na cabeça, que é a divisão coníferofita ou pinofita, são sinônimos. Essa é a maior divisão atual das gimnospermas. É aí onde estão os pinheiros, as sequoias, os cupressos, os juníperos, aquelas árvores de Natal, as araucárias, são todos representantes dessa divisão coníferofita. Então, os representantes desse grupo, em geral, são árvores, né, bastante vigorosas, bastante ramificadas, e elas formam, esse grupo, forma no hemisfério norte um tipo de bioma, que é chamado de taiga, ou floresta boreal, tá? Então, lá no hemisfério norte, a gente tem a taiga, primeiro, lá quase nas calotas polares, onde é uma região que está permanentemente congelada, a gente tem a tundra, que é um tipo de vegetação formado principalmente por briófitas. Logo abaixo da tundra, a gente tem a taiga, ou floresta boreal, que é um bioma marcado pela presença de representantes de coníferofita. Então, está aí a fisionomia, ou seja, a aparência do bioma, que é marcado principalmente pela presença de coníferas. Pinheiros, sequoias, cupressos, juníperos, são vários representantes da divisão coníferofita. Como eu já falei para vocês,
São as coniferofitas, né, seus representantes são árvores, em geral, bastante vigorosas, ou seja, com um crescimento vigoroso, ficam bem altas, bem ramificadas. Em geral, as folhas são bem fininhas ou em forma de escama, são folhas aciculares. Essas folhas são chamadas de acículas. Acículas são agulhas, tá? Então, são folhas aciculares, essas plantas, né? Apresentam folhas ou aciculares ou em forma de escamas. Dessa divisão aí, a gente tem representantes no Brasil, tá? A gente tem araucária, a gente tem podocarpos. Podocarpos é um gênero que ocorre aqui em Alagoas, ali na região de Murici. Então, a gente tem representantes de coniferofita aqui no Brasil e aqui em Alagoas. A gente acha que a gente não tem gimnosperma nativa, mas a gente tem sim. A maioria das coniferofitas vai ter aquele estróbilo bem padrãozinho. Então, o que é o estróbilo? Nada mais é do que um eixo com esporofilos. Cada unidade dessa é um esporofilo. Nesse caso, esse estróbilo é feminino, porque esses esporofilos estão formando óvulos, gametófitos femininos. E aqui um estróbilo masculino. Um não, né? Vários. Aqui um estróbilo masculino. É o mesmo padrão, gente. Um estróbilo é um conjunto de esporofilos. Nesse caso, cada esporofilo desse está formando grãos de pólen. Então, esse estróbilo é masculino, tá? Opa. As coniferofitas, em geral, vão ter muitas delas vão ter sementes. Então, o óvulo fecundado vai formar essas sementes aladas, que são facilmente dispersas pelo vento. Então, várias coniferofitas vão ter sementes com essas alas ou asas que são dispersas pelo vento. E como eu já falei, o pólen dessas plantas vai ter muitas vezes esses sacos aéreos que também vai facilitar a polinização pelo vento. Então, a polinização, que é o transporte de grão de pólen pelo vento, e a dispersão da semente com seu embrião, o embrião está aqui dentro, dispersão também pelo vento. Aqui só mostrando para vocês de novo, a gente já viu essa imagem, mas o grão de pólen com seus sacos aéreos, que vai favorecer, vai facilitar a anemofilia, a polinização pelo vento. Nessas plantas, uma das células do grão de pólen é o gameta masculino, que não é móvel, é imóvel, é chamado de célula espermática, e a outra célula do grão de pólen vai ser chamada de célula do tubo, e o papel dessa célula é formar um tubo polínico que irá conduzir o gameta masculino até o gameta feminino que está lá dentro do óvulo. Então, nessas plantas, nas coniferofitas, e na próxima divisão que a gente for ver de gimnosperma, já tem o processo de encontro dos gametas é sifonogâmico, ou seja, é feito por meio de um tubo polínico, pelo crescimento de um tubo polínico, e não mais os gametas masculinos precisam nadar até o gameta feminino, ou seja, completa independência de água para a reprodução. Então, alguns representantes, né, de coniferofita, um deles é a araucária angustifolia, é o pinheiro do Paraná, uma planta que ocorre no nosso país forma um bioma no sul e sudeste do Brasil, chamado aqui em verdinho claro, mata de araucária, ou o nome correto, floresta ombrófila mista. A floresta ombrófila mista, ou mata de araucária, é um bioma que é marcado pela presença da araucária angustifolia, o pinheiro do Paraná. É um bioma que ocorre nos três estados do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e também é encontrado na fronteira entre Minas e São Paulo, região de Campos do Jordão, Caucaia, Monte Verde, são cidades são cidades da divisa de Minas e São Paulo, onde eu também tenho esse bioma, a floresta ombrófila mista ou mata de araucária, que é um bioma marcado pela presença da araucária, essa árvore que tem esses ramos voltados para cima, parecendo um candelabro. Então, nesse tipo de floresta, não ocorre só a araucária.
Não é uma floresta com uma única espécie, só araucária. Não. Existem outras espécies ocorrendo na floresta também. Mas a araucária é uma espécie marcante na floresta. De longe, a gente já vê a araucária. Então, é muito abundante essa espécie nesse bioma, na floresta umbrófila mista, tá? Aqui um estróbilo feminino de araucária. Olha lá. O que é o estróbilo? De novo, um eixo com esporofilos. Nesse caso, esses esporofilos estão produzindo óvulos, que, quando fecundados, vão formar sementes. Então, esporofilos, de novo, o estróbilo é isso tudo, um eixo com esporofilos. Esse estróbilo é feminino. Por quê? Porque ele está produzindo óvulo, gametófito feminino, que, quando fecundado, vai formar semente. A semente da araucária, então, a semente nada mais é do que o embrião com o nucelo, o resto do gametófito. No caso da araucária, essa semente é comestível, é chamada de pinhão. Então, no sul, sudeste, muita gente come, cozinha ou assa na fogueira essa semente e consome como pinhão. Aqui no Nordeste, como a gente não tem araucária aqui, não é muito conhecido, mas no sul e sudeste do Brasil é muito frequente, especialmente na época de São João, o consumo do pinhão, que é a semente da araucária. Então, o que eu estou consumindo aqui é o nucelo, o tecido de nutrição, mais o embrião que está lá dentro dessa semente, tá? Aqui o estróbilo feminino de araucária, produzindo suas sementes, e aqui o estróbilo masculino. Estróbilo masculino aqui, cada unidade dessa, um esporofilo masculino que está produzindo grãos de pólen. Outro representante de coníferofito, gênero Podocarpus, um outro pinheirinho, que ocorre aqui em Alagoas. Então, esse gênero, uma única espécie desse gênero, que é a espécie Podocarpus selove, ocorre aqui em Alagoas, tá? Também, em Podocarpus, o estróbilo é muito simplificado, não forma aquele eixo cheio de esporofilos, tá? É só um pedúnculo com óvulo lá em cima, sobre esse pedúnculo. Esse óvulo, quando fecundado, vira aqui a semente, e esse pedúnculo fica assim, avermelhado, fica espessado e avermelhado. Mas olha lá, o óvulo está nu, aparente, e forma uma semente também nua. Então, aqui, um pedúnculo de Podocarpus com óvulo lá preso nele. Esse pedúnculo fica carnoso, fica espessado, e o óvulo, quando fecundado, dá origem à semente. Então, só para mostrar aqui, esse pedúnculo segurando o óvulo, esse pedúnculo, quando esse óvulo é fecundado e vira semente verde aqui, esse pedúnculo ele fica entumecido, fica carnoso, vermelhinho aqui. Então, até lembra um fruto, mas isso não é fruto, isso aqui é só um pedúnculo espessado e a semente está aqui, nua, não é fruto isso. Gimnosperma não tem fruto. E aqui, o estróbilo masculino de Podocarpus. Aí é um estróbilo mais padrãozinho, um eixo cheio de esporofilos. Outros representantes de coníferofita são os gêneros cupressos, juníperos, aqueles pinheirinhos de Natal, tá? São também representantes de coníferofita, dessa maior divisão de gimnospermas. Nessas plantas, nesses pinheirinhos de Natal, as folhinhas são escamiformes, cobrem todo o ramo. De novo, estróbilo masculino, com esporofilos formando o grão de pólen. Estróbilo feminino, chamado de bolota, muitas vezes, com esporofilos formando óvulos. Olha lá, os óvulos nus, aparentes, quando fecundados, vão formar sementes, tá? As maiores plantas, as maiores em altura, as maiores plantas que a gente conhece são representantes de coníferofita. São as sequoias. Já ouviram falar de sequoia? Sequoias, então, são plantas bastante grandes, gimnospermas, que atingem até mais de 100 metros de altura. No Canadá e Estados Unidos, existem parques protegendo
essas espécies. A maior espécie, os maiores indivíduos de sequoia são dessa espécie aqui, Sequoia sempervirens. Então, são plantas bastante grandes, bastante altas, atingem aí até mais de 100 metros de altura, só para vocês terem noção aqui do tamanho do caule dessas plantas, né? São caules muito grandes, aquelas fotos que a gente vê de carro atravessando por dentro de uma árvore, aquelas árvores são sequoias, tá? Um estróbilo feminino de sequoia comparado com o estróbilo feminino de pinos, olha a diferença, né? De um outro representante de pinheiro, olha a sequoia e olha um de pinos. Então, essas plantas aí, as sequoias gigantes, que são as sequoias mais altas, essas sequoias sempervirens, atingem mais de 100 metros de altura. Aqui está em pés, a unidade de medida americana, né? Isso é um slide que não é brasileiro. Então, as sequoias atingem mais de 100 metros de altura, são maiores que a Estátua da Liberdade, maiores que o Capitólio. São plantas bastante altas. Em relação à importância econômica, as coníferofitas são representantes de gimnospermas que mais têm importância econômica. Então, várias delas, principalmente do gênero Pinus, os conhecidos pinheiros, são plantadas para a produção de madeira ou para a produção de papel e celulose. Então, aqui um plantio de pinos. Um plantio de pinos que, além de fornecer fibra para papel, para papelão, fibras de celulose, também fornece madeira. É uma madeira não muito dura, é uma madeira mais maleável, principalmente usada para caixote de fruta. Mas também faz móvel com essa madeira de pinos, mas é um móvel mais frágil, tá? Não é um móvel com madeira de lei. Além disso, há uma espécie de coníferofita, o teixo do Pacífico, Taxus brevifolia, da sua casca, da casca dessa espécie, uma espécie que ocorre no Canadá, é extraída uma substância, o Taxol, que é um quimioterápico. Essa substância precisa estar presente em sessões de quimioterapia. E ainda não conseguiram produzir essa substância de forma sintética. Eu preciso ter pelo menos um pouquinho da substância extraída da árvore, da substância natural, para aí sim começar o processo sintético de fabricação. Ainda não conseguiram produzir completamente a partir de substâncias que não sejam extraídas da árvore, tá? Por fim, gente, a última divisão de gimnosperma é a divisão gnetofita. Nessa divisão, assim como na divisão coníferofita, os gametas masculinos também são imóveis, também são células espermáticas e também são conduzidos até o gameta feminino com o auxílio de um tubo polínico, tá? As gnetofita, ela é uma divisão composta por 3 gêneros, o gênero Gnetum, o gênero Velvitia e o gênero Ephedra. São plantas muito estranhas, digamos assim. Durante muito tempo, os botânicos não sabiam se isso era uma gimnosperma, se isso era uma angiosperma, não sabiam onde enquadrar essas plantas. Até que vários estudos mostraram que não, a semente dessas plantas não é protegida por um fruto. Se ela tem semente não protegida por um fruto, é uma gimnosperma. E aí as análises filogenéticas mais recentes, mais atuais, mostraram que realmente essas plantas são mais próximas das coníferas, da divisão dos pinheiros, das araucárias, do que das angiospermas. Mas durante muito tempo ficou essa dúvida. Não sabia se isso era angiosperma, se isso era gimnosperma, tá? Mas hoje a gente não tem dúvida que os membros dessa divisão aqui, da divisão gnetofita, apesar deles não parecerem pinheiros, serem muito estranhos a morfologia, eles são gimnospermas, tá? Então, olha lá, são 3 gêneros, Gnetum, Ephedra e Velvitia, até os nomes dos gêneros são estranhos, os nomes dos gêneros são estranhos, e durante muito tempo ficou essa relação duvidosa. Isso aí é parente de conífera, está mais perto de conífera ou está mais perto de angiosperma? Ficou essa dúvida, mas hoje em dia sabe-se que se tratam de gimnospermas e que são próximas, sim, de coníferas. Sabe-se por análises filogenéticas, né? Não foi ninguém que falou, eu acho que é. Não é no achômetro.
Estudos mostraram isso, inclusive estudos de biologia molecular. E por que essa dúvida permaneceu durante muito tempo? Primeiro, porque o óvulo dessas plantas não é completamente nu, completamente aparente. Já tem umas certas escaminhas protegendo esse óvulo. Então, é como se já começasse um primeiro ováriozinho ali em torno daquele óvulo, tá? Não é ovário, mas é como se já a planta estivesse tentando proteger o seu gametófito feminino, o seu óvulo. Além disso, essas plantas apresentam um elemento de vaso no xilema. Isso aí é uma característica anatômica. O que é o elemento de vaso? O xilema, que é o tecido condutor de água das plantas, ele tem uma célula principal que vai conduzir água. Deixa eu de novo desenhar aqui. Então, nas gimnospermas, essa célula do xilema... Opa, deixa eu fazer de preto. Então, nas gimnospermas, em todas as outras, essa célula do xilema é uma célula alongada e imperfurada. E aí ela está aqui, tem outra célula do ladinho dela. Então, essa célula aqui, eu desenhei 3 aqui, tá? É chamada de traqueide. Isso é uma característica anatômica, não sei se vocês viram. Mas essa célula, ela tem umas aberturas na sua parede que são chamadas de pontoações. Não errei, não, é com O mesmo, tá? Pontoações. Como é que a água é transportada de uma célula a outra? A água vai por essas pontuações. Então, ela vai subindo, atravessando, fazendo um zigue-zague. Onde tem um furinho, ela passa para o lado, passa para o outro. Tem uma traqueide do lado da outra, essas pontuações se encontram, a água vai passando de uma para outra e vai subindo, vai sendo conduzida na planta. Tudo bem? Então, na gimnosperma, a célula do xilema é uma célula alongada e que tem essas pontas imperfuradas, que é chamada de traqueide. Isso é a célula condutora do xilema das gimnospermas. Já nas angiospermas, como que é a célula condutora de água do xilema? Nas angiospermas, a célula condutora de água do xilema é uma célula, primeiro, menorzinha, mais achatadinha, menor, e que tem as suas paredes transversais completamente perfuradas. Isso aqui é chamado de placa de perfuração. Pensem no encanamento, onde eu tenho um cano grudado com o outro. Nas angiospermas é mais ou menos assim. Então, eu tenho um elemento, essa célula aí chama elemento de vaso. Então, pensem que eu tenho um elemento de vaso, aqui outro elemento de vaso, e é fácil, a água vai sendo transportada aqui, por conta dessa placa de perfuração. Então, a água vai subindo, a água absorvida lá pelas raízes, vai subindo na planta por esses elementos de vaso. Então, traqueide, a célula condutora do xilema das gimnospermas, elemento de vaso, a célula condutora de água do xilema das angiospermas. E nas gnetofita, elas têm elemento de vaso. Então, falaram assim, meu Deus, já tem esses óvulos meio envolvidos aí por escamas. Tem elemento de vaso no xilema, então isso aí deve ser uma angiosperma, mas aí viram que não, tá? Apesar delas terem elementos de vaso, são gimnospermas. Então, está aqui a traqueide e está aqui o elemento de vaso. Traqueide é a célula condutora de água do xilema das gimnospermas, que tem essas pontuações, e elemento de vaso, a célula condutora de água do xilema de angiospermas e de gnetofita.
Então, aqui, Guinetum, um representante de Guinetofita. Isso aqui é uma planta trepadeira, ou seja, que sobe em outras da floresta, que ocorre na floresta amazônica. Pensem essa folha ampla aí, né, essa lâmina bem grandona. Pensem se um dia alguém ia pensar que isso era uma gimnosperma. Nunca. Durante muito tempo, isso aí... Tudo bem? Durante muito tempo, as pessoas ficaram em dúvida se isso aí era uma gimnosperma, mas aí viram que, como apresenta óvulos nus, olha lá, esses óvulos são nus, então isso é característica exclusiva de gimnosperma, né, de plantas com óvulos e sementes nuas. E os grãos de pólen são produzidos aqui nessas estruturas, que são os esporofilos meio diferentões também, tá? Aqui um indivíduo de guineto, só para vocês verem como é uma planta diferente do que a gente está habituado a pensar como gimnosperma. Aqui os óvulos nus, que quando fecundados vão formar sementes também nuas, tá? Outro representante de Guinetofita é o gênero Ephedra. Ephedra, essa planta, lembra aquela cavalinha. Cavalinha que é uma pteridófita. Então, você fala assim, meu Deus, uma planta sem folha, como é que é uma gimnosperma isso? Mas é. Os óvulos e grãos de pólen serão formados em estruturas aqui, na região dos nós dessa planta que não tem folha, é uma planta áfila. A fotossíntese é feita pelo caule, pelos ramos, tá? Então, aqui nessa região é que serão produzidos óvulos e grãos de pólen, óvulos nus e grãos de pólen aqui nesse esporofilo um pouquinho diferente. Não dá para a gente comparar muito. Aqui, então, um representante, um indivíduo de Ephedra que lembra a cavalinha, uma pteridófita, tá? Essa planta, a Ephedra, produz um alcaloide, que é a efedrina, que tem propriedade de acelerar o metabolismo, aumentar a pressão, aumentar a capacidade bronquiopulmonar. Por conta dessas propriedades termogênicas, muita gente usa a efedrina como pré-treino, por exemplo, né, para melhorar a performance, para melhorar o treino mesmo, né? Na Índia, essa planta é usada naturalmente como chá, é chamada de Mormon Tea ou Indian Tea, mas a concentração de efedrina no chá é muito menor, então vai dar uma estimulada, mas não tanto quanto quando a pessoa extrai e prepara aquela substância para ser usada, por exemplo, num termogênico, né? Numa substância para aumentar, acelerar o metabolismo. A fórmula da efedrina é similar à da anfetamina, né? Uma droga, e por isso que acaba acelerando o metabolismo. Tem gente, nesses pré-treinos aí, nesses aceleradores de metabolismo, usa-se a efedrina, que é a substância extraída da efedra, mais cafeína e ainda mais ácido acetil salicílico, a aspirina. E isso, na verdade, vira uma bomba metabólica e pode causar a morte, né? Então, é melhor... Isso é proibido no nosso país, mas nos Estados Unidos, por exemplo, não é. Então, se a pessoa tem... E a gente sabe que isso no mercado negro a gente consegue comprar. Então, tem que tomar cuidado na hora de usar uma substância como essa, por exemplo, tá? E, por fim, o último gênero de Guinetofita, que só tem uma espécie, Welwitschia mirabilis, é chamada de polvo do deserto. Essa planta é uma planta extremamente estranha, que só tem 2 folhas, e as estruturas produtoras de óvulo e grão de pólen nascem no centro aí dessa planta, tá? É uma espécie que é endêmica da Namíbia, do deserto de Kalahari, eu acho que é o nome, na Namíbia. Vai ter aí escrito, mas é um deserto, ela é endêmica de lá. Welwitschia, então, Welwitschia mirabilis, é uma planta que só tem 2 folhas,
permanece a vida inteira dela com essas duas folhas que ficam crescendo o tempo todo. Elas rasgam, passa o vento, elas rasgam, mas é o tempo todo com essas duas folhas. E as estruturas produtoras de óvulo e grão de pólen, que lembram o estróbilo, elas nascem no centro dessa planta. Aqui, então, as estruturas produtoras de grão de pólen e óvulo também serão produzidas aqui. Óvulos serão produzidos aqui. Então, é uma planta... É isso mesmo, endêmica do deserto de Kalahari, na Namíbia, que é um país ao sul da Angola, na costa oeste da África, tá? Então, tá aqui Angola, aqui a Namíbia, no deserto de Kalahari, que eu vou encontrar representantes de indivíduos de Welwitschia mirabilis. A distribuição geográfica, então, de Gnetophyta, Gnetum, que é aquela trepadeira que ocorre na floresta amazônica, ocorre aqui na África e na Nova Zelândia, né, na Índia. Efedra, que é aquela planta que parece a cavalinha, que não tem folha, que é encontrada, então, na África, um pouquinho da Ásia, um pouquinho da Europa e também nas Américas. Tem uma distribuição mais ampla, efedra. E, por fim, Welwitschia, o polvo do deserto, que é, então, uma planta endêmica do deserto de Kalahari, na África. Só lá que a gente encontra essa planta, tá? Aqui um artigo interessante que foi publicado em 2003, mas que foi encontrado um fóssil, que foi nomeado de Cratônia, de uma planta que é aparentada com Welwitschia, na formação Crato, no Piauí. Então, só isso aqui é mais um indício de que um dia a África, né? Welwitschia só ocorre na África. Encontraram um fóssil de uma planta parente de Welwitschia aqui nas Américas. Então, é mais um indício de que um dia esses continentes já estiveram unidos, formando um grande continente, que foi a Pangeia, tá? Isso aqui é só a título de curiosidade mesmo. Hoje em dia, a gente não tem nada parecido com Welwitschia aqui, mas parece que no passado já ocorreu. E aí está esse fóssil, né, de Welwitschia. Só para a gente finalizar, então, enquanto em Cicadofita e em Ginkgofita, os grãos de pólen carregam gametas masculinos móveis que nadam para atingir o gameta feminino. Esse processo é chamado de zooidogamia, os gametas masculinos são chamados de anterozóides. Em Coniferofita e em Gnetofita, nas outras duas divisões, o grão de pólen também possui duas células, uma célula aqui e outra célula aqui. Só que uma dessas células é chamada de célula do tubo e vai crescer para conduzir o gameta masculino até o gameta feminino. Esse gameta masculino aqui não é móvel, é imóvel, ele só consegue atingir o gameta feminino, a oosfera, por conta do crescimento desse tubo polínico. E ele é chamado de célula espermática. Então, em duas divisões de gimnospermas, eu já consigo completa independência de água no processo reprodutivo. Esse processo é chamado, então, de sifonogamia e é um processo também encontrado nas angiospermas. Processo pelo qual o gameta masculino encontra o gameta feminino através de um tubo polínico. Esse gameta vai ser conduzido por um tubo polínico, tá? Então, aqui, o óvulo com seus gametas femininos lá, e o grão de pólen cai aqui, o tubo polínico germina e vai conduzir, vai transportar o gameta masculino até o gameta feminino, formando aqui dentro o embrião. E esse óvulo cresce e vai formar a semente. Gente, alguma dúvida? Não, professora. Tudo tranquilo? Tranquilo, não totalmente, né? Porque eu sei que é muita coisa nesse... Deixa eu parar a apresentação aqui. Eu sei que é bastante coisa, é bastante informação, mas, assim,
é o primeiro contato, vocês vão ter que estudar mesmo, dar uma lida, depois dar uma olhada, para aí sim essas informações sedimentarem no cérebro de vocês, tá? Opa! Deixa eu parar aqui a gravação.